Boa tarde. Estamos iniciando o programa Desenvolvimento Sustentável em Debate, hoje tendo como nosso convidado o Silvio Leal, que é o coordenador da Estratégia de Desenvolvimento Regional Sustentável do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul. Eu queria, então, agradecer a presença do Silvio, né? Que o Silvio é graduado em Comércio Exterior na FARGS, com especialização em Finanças pela Escola de Administração, aqui na URGS, e atualmente é mestrando em Estratégia e Competitividade na Unicinos. Então é um prazer ter você aqui conosco, Silvio, e agradecemos aí a tua disponibilidade e gostaríamos de conhecer um pouco mais, né, esse projeto do Banco do Brasil, que é o Desenvolvimento Regional Sustentável, né? Você poderia nos falar um pouquinho o que é esse projeto? Claro, eu, em primeira mão, queria só agradecer, né, esse espaço que a gente tem como Banco do Brasil, aqui na Escola de Administração da URGS, que é uma grande parceira do banco, para a gente poder falar desse tema que é tão importante nesse momento, né? O Banco do Brasil atua, como nós sabemos, há muito tempo dentro do Brasil, é uma instituição reconhecida, né, em toda a cidade que ela está. Então, entendeu que em algum momento, dentro da missão do Banco do Brasil, onde ele tem que ser um agente de desenvolvimento do país, que deveria ser feito algo mais do que simples intermediação financeira. A partir daí, então, o banco definiu traçar uma estratégia que fizesse parte do seu negócio. Né? Um pouco mais do que a filantropia, que é necessária também no país, um pouco mais do que o investimento social privado, que também é feito através de uma Fundação Banco do Brasil, o banco desenvolveu uma estratégia, qual seja, através dos seus gerentes, pessoas que são formadas, da estrutura interna que ele tem, dos seus conhecimentos, das relações que ele tem com todos os órgãos que compõem a comunidade, desenvolver, né, uma atividade produtiva ou melhorar, propor uma melhoria através de uma concertação de uma atividade produtiva, para assim fazer um desenvolvimento sustentável, onde todos os parceiros ganham com isso. Essa é a estratégia do DRS, que está em todo o país e agora no Rio Grande do Sul. Uhum. Quando que iniciou essa atividade aqui no Rio Grande do Sul? Ela iniciou em maio de 2005, foi quando nós começamos a fazer as primeiras reuniões e identificações de potencialidades aqui no Rio Grande do Sul. A estratégia, aproveitando, né, ela iniciou baseada no IDH, né, no Índice de Desenvolvimento Humano, e como a gente tem no Norte e Nordeste um IDH menor em muitas regiões, a estratégia iniciou pelo Norte e Nordeste do país. E agora está tomando conta de todo o país. Uhum. Bom, eu queria também apresentar os nossos debatedores de hoje, que é o Kleber, o Lauro e o Eduardo, né, que também convido vocês a participar, e a todos os internautas aí que quiserem enviar suas perguntas, seus comentários, nós repassaremos então aqui para o Silvio. Mas, como você disse, esse projeto do Banco do Brasil, ele iniciou no Norte e Nordeste, né? Sim. Então, nessas regiões já tem alguns resultados, você pode falar alguma coisa sobre o como é que está sendo o trabalho desse projeto? Temos bastante resultado. Até queria fazer uma ressalva, assim, da diferença para nós entre projeto e estratégia. Muito embora a gente use, né, normalmente, até no meio acadêmico, fora a questão projeto ou nome projeto, o que diferencia um projeto de uma estratégia? Um projeto geralmente tem um início, um meio e um fim. Ele é previsto um término. E nós entendemos que uma estratégia de desenvolvimento sustentável, dentro do conceito de sustentabilidade, ele não tem fim, né? Ele está sempre reciclando. Então a ideia é que a partir do momento que a gente consiga construir essa estratégia dentro de uma comunidade, ou dentro de uma cidade, ou um município, que ela se perpetue, né? Porque se uma atividade produtiva passa a ser melhor desempenhada, ou com melhores resultados, é bom para toda a atividade. Se por acaso ela tende a esgotar, nós temos que colocar outras atividades produtivas, né, naquela região. Então eu digo que é um ciclo, né, virtuoso que a gente chama. Nós já temos assim bons resultados no país e bons resultados no Rio Grande do Sul. Nós temos hoje, assim, em termos de pessoas envolvidas, mais de 3.000 famílias já são beneficiadas dessa estrutura, né, no país todo. Então nós temos mais de 1.000 pessoas no Banco do Brasil treinadas e trabalhando com essa estratégia. E em termos de cidades no Rio Grande do Sul, ou municípios, para dar uma ideia, nós temos 46 municípios envolvidos só com 2005. E a ideia é em 2006, 2007, nós abrangermos mais 86 cidades, mas com
até com um maior número de municípios, porque algumas agências do banco atendem mais do que um município. Gostaria de saber mais operacionalmente, assim, como é que vai funcionar isso? Você falou daí os gerentes são capacitados, de certa forma, eu não entendi mais ou menos como é que vai funcionar isso na prática, assim, por exemplo, numa cidade, sei lá, tu pega uma cidade, sei lá, Santa Maria, por exemplo, daí tem lá os bancos do Brasil, lá as diferentes unidades do Banco do Brasil lá em Santa Maria, e tem o gerente. Como é que funciona? Ele cria um grupo de trabalho? Eu não entendi direito como é que vai se dar essa prática. Essa é uma diferença também, né? Eu queria colocar para vocês. Tudo precisa de uma metodologia, né? Uma questão de metas. A primeira coisa que o banco fez foi criar um sistema corporativo de acompanhamento de todas as ações. A segunda fase disso é a sensibilização, que a gente chama, e que começa com a pessoa interna, né? A pessoa do banco, né? São os colegas. Essa é uma função que a gente tem estratégica aqui com a superintendência do banco, de fazer essa chamada concertação interna, né? Os órgãos que se envolvem. Assim como qualquer grande empresa, a gente tem vários órgãos, né? A gente tem departamentos. Então faz com que os departamentos conversem na mesma linguagem, né? Faz a estratégia convergir. Para que uma agência esteja habilitada, que a gente chama no sistema, para trabalhar com isso, o gerente tem que realmente ir para a sala de aula, o gerente, ou seja, o administrador da dependência, e mais um operador. A partir daí nós conversamos, né, treinamos, educamos a respeito de que sejam os conceitos de sustentabilidade e da estratégia em si. Neste momento que ele está formado, a agência, em termos de Brasil, vai para o sistema como habilitada. Quais são as funções que ele recebe lá? Existe o passo a passo, né, do que deve ser feito, que é a tua pergunta, que eu vou dar a resposta. Né? Primeiro momento, o mundo já existia, né, antes de nós chegarmos. Isso é extremamente importante. As pessoas querem realmente melhorar. O que falta, às vezes, é catalisar os esforços. Né? E o banco se entende como uma instituição idônea e de relação suficiente para catalisar os esforços. Então é uma atividade a mais, é uma atividade um pouco maior, eu diria, do que a função gerencial de emprestar, receber, definir para quem o crédito vai ou cumprir uma linha, né, determinada pelo governo. Ou que seja uma linha interna sua de empréstimo ou venda de produto. O que ele faz, então? Ele procura os atores sociais, né, da comunidade, ou seja, as ONGs, os empresários, as prefeituras, ou seja, aqueles que estão intervindo na sociedade e começa a escutar, propor reuniões a partir da metodologia. Ou seja, vamos identificar o que é uma atividade produtiva? Uma atividade produtiva com a visão de cadeia de valor. Ou seja, um pouco mais do que aquela visão nossa de cadeia produtiva, né, de somente produz e coloca no mercado. Ou seja, o que é melhor produzir, a partir do que se produz melhor, como é que eu distribuo isso no mercado, e na visão do marketing, como é que a pessoa volta realmente para usufruir dessa cadeia. Né, a visão de cadeia mesmo. Logística toda, né, até distribuição, comercialização. Visto nessa amplitude, com os intervenientes, começa a se mapear quem são realmente, quem são as pessoas envolvidas nessa cadeia. Quais são os elos que compõem a cadeia. E o que tem, afinal, de fraco, de forte nessa cadeia. Porque, afinal, se todos nós queremos que isso dê certo, por que não está dando certo? Né? Se todos nós queremos ganhar, se nós, como universidades, queremos apoiar uma atividade que dê certo, nós temos muitas atividades dentro da universidade, que é um parceiro excelente, apoiando a tecnologia e o desenvolvimento do conhecimento, que é assim, né? Vamos apoiar uma tecnologia nova, ou fazer desenvolver conhecimento a respeito disso, porque isso não está, digamos, às vezes, em sintonia com o que a comunidade quer. Então, essa aproximação de sintonias, onde todo mundo chega a um consenso de apoiar com a sua expertise, né? Ou seja, com aquilo que eu conheço, dentro da minha estratégia, como é que eu posso apoiar a atividade toda. A partir daí a gente traça um diagnóstico, ou seja, cada um traz o que conhece da atividade e se faz um grande diagnóstico. Essa é a primeira devolução que a gente dá ao grupo, porque hoje a gente não tem um diagnóstico completo. Né? A universidade sabe uma coisa, o banco sabe uma coisa, a prefeitura sabe uma coisa, a Emater sabe outra, a Embrapa, e cada um sabe um pouquinho. Até temos, às vezes, né, zonas de sombreamento, em termos de projeto e ações. Colocamos tudo na mesa e devolvemos um diagnóstico. Ó, a atividade está assim. Onde vamos trabalhar? Aí vamos para o plano de negócio. Afinal, onde podemos ganhar com isso? Certo? Apoiada no que vocês conhecem do conceito, que é o triple bottom line. Né? Ou seja, no tripé, a atividade tem que ser economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta, né? Respeitando aquela diversidade cultural. A partir daí que a gente desenvolve um plano de negócio, onde as ações são acompanhadas via sistema, os parceiros assinam protocolos de intenção e responsabilização, e o banco faz esse controle, esse acompanhamento junto com a comunidade, ou seja, e com aquelas pessoas envolvidas. Essa atividade passa a ser
de todos, não do banco. A parte do banco é agir como um agente financeiro, que é, e ser o catalisador dessa atividade ou toda essa concertação que nós chamamos. Desculpe se eu me alonguei, mas era só para dar o conceito e o contexto como um todo. Eu fico feliz de ver uma estratégia tão bem formulada, né, com proposta de atingir a realidade comum de todos nós, principalmente porque eu acho que o Banco do Brasil funciona como um participante neutro nesse meio todo. As empresas não estão se sentindo vigiadas por nenhuma parte governamental, por exemplo, né? Por outro lado, o Banco do Brasil, além dessa neutralidade, tem uma visão positiva da sociedade, culturalmente falando, pela tradição do Banco do Brasil em várias cidades. Eu acho que o banco foi muito feliz em desenvolver essa proposta que você está apresentando para a gente, né? E aqui no Rio Grande do Sul, em que estágio que está esse trabalho com essas 45 cidades que você citou? Já tem assim, algum diagnóstico desenvolvido? Já tem alguma proposta de plano de execução de alguma atividade? Em primeiro lugar, agradecer, né, o teu reconhecimento. Realmente para nós é importante saber que os nossos clientes e a comunidade reconhecem isso, da nossa importância como banco, e eu acho que nós não poderíamos nunca, mesmo como missão de empresa, nos furtarmos a fazer isso. Né? É importante reconhecer, né, sem presunção, que a gente pode ocupar um espaço assim, né, junto à comunidade. Eu fico muito feliz pelo teu reconhecimento. Né? Nós temos hoje, respondendo a tua pergunta diretamente, dessas 46 dependências ou agências, 48 atividades em andamento. Como eu te disse antes, assim, a concertação ela depende muito do andamento das pessoas que compõem esse grupo. Ou seja, se o banco, em algum momento, entender que ele sabe a receita certa, ele deu o primeiro passo errado. Né? Porque seria presunção entender que as pessoas, no municípios que às vezes têm 100, 200 anos, que eles não reconhecem o que seria, né, as suas atividades que seria bom. Então o que a gente tem é passos diferenciados, estágios diferenciados, sem perder de vista que nós precisamos chegar a um resultado. Importante, né? Nós somos uma instituição financeira, estamos colocando pessoas num grupo para trabalhar, então é importante que nós tenhamos, todos nós buscamos resultados, não só financeiros, resultados, né? De médio e longo prazo. Nós temos que cumprir o mestrado, né? Entregar a dissertação, defender a tese, são coisas previstas em cada instituição. Então nós temos prazos para cumprir. Mas eu te diria assim, ó, nós temos hoje estágios de cidades como Igrejinha, que desenvolveu uma atividade diferenciada, ao nosso ver, que é a uva de mesa, que já está pronto, plano de negócio aprovado, está implementando. Identificaram, né, a comunidade, as pessoas que estavam dentro da estratégia, identificaram que havia no mercado, e isso é importante vermos, né, eu passo da visão do mercado, né, dou os 10 passos atrás, que seja dentro de uma cadeia, e começo com essa visão de mercado a construir. Né. Não nos interessa, eu acho como um todo, né, construir algo que o mercado não quer comprar ou não vai comprar. Né, nós dependemos desse ciclo financeiro. Bom, a partir da visualização de mercado, eles entenderam que eles tinham oportunidade de desenvolver, né, uma uva que pudesse ser entregue em dezembro e janeiro, onde tinha necessidade no sucesso final de ano. E a partir daí desenvolver todas as ações, né, em cima dessa estratégia, nessa atividade produtiva, que é um sucesso. Se nós formos a Igrejinha, nós vamos ver a produção de uva que eles têm de mesa, competindo aí, né, dentro do Rio Grande do Sul. Nós temos em Taquara a pecuária leiteira. Né, hoje, a identificação foi dentro da pecuária leiteira, que apesar de ser uma atividade tradicional, necessitaria de algumas melhorias no processo. Né? A capacitação das pessoas, melhoria da pastagem, melhoria do rebanho, ou seja, confinamento, coisas que têm a ver com o dia a dia do tratamento dessa atividade, mas que necessitava essa concertação para que eu pudesse, de alguma forma, promover e provocar essa melhoria. Que nem eu te falei, dentro da expertise de cada um. Ou seja, eu conto com o SEBRAE, talvez, para dar, né, o apoio, com o Senar para fazer a capacitação das pessoas, com a universidade para desenvolver qual seja o melhor cultivar, a melhor pastagem, né, que eu vou entregar para que aquele animal vai se beneficiar. E assim é um processo. Né? Isso a gente já tem como exemplos. Assim, né? Eu gostaria de perguntar, assim, o senhor falou muito sobre a educação e a capacitação desses gerentes para que realizem, né, as funções. Sim. E agora voltando um pouco mais para a comunidade, para o nosso estado aqui, porque não adianta o banco trabalhar, ele também precisa da cooperação das comunidades envolvidas, né? Sim. Então eu queria ver como é que vocês veem a conscientização das comunidades frente ao desenvolvimento sustentável, principalmente aqui no Rio Grande do Sul.
eu te diria assim que sustentabilidade é da hora, né? Como a gente diz na gíria. Nós vivemos vários paradigmas sempre, né? O que orienta os processos, a produção, o que seja. Eu acho que nosso modelo é consciência nossa, principalmente no Rio Grande do Sul, que nós nos consideramos pelo menos esclarecidos, que o modelo vigente hoje, ele não é suficiente para o que a gente quer de mundo futuro, né? Essa é uma consciência que está no banco escolar, é uma consciência que está dentro da família, é uma consciência que está dentro da empresa. Eu diria assim, nós estamos numa caminhada, né? Como sempre, a gente já leu isso, a gente leu o livro do Thomas Kuhn sobre paradigma, né? Tem um momento que esses paradigmas se debatem, né? Ou seja, quando é que eu estou migrando para uma nova orientação, né? E eu acho que nós estamos no momento mesmo onde eles estão debatendo, ou seja, estamos migrando para uma nova orientação. Nem tudo está lá, mas nós estamos migrando para lá, né? Nós precisamos hoje comer, vestir, alimentar, andar dentro de um modelo que existe e isso é necessário, precisamos viver. Mas o nosso conceito de saber que no futuro, né, nós temos que satisfazer a necessidade de hoje, com a visão de que nossos filhos e nossos netos precisam viver, isso é premente porque, ao meu ver, está ligado com o ser humano, diretamente. Independente de empresa, organização. O que o ser humano quer hoje como objetivo? Ele quer um mundo melhor. Nós queremos um mundo melhor. Muitos de nós não sabemos como. Nós queremos que os nossos filhos estejam no mundo melhor. Isso é consciência. Pode ser de uma empresa, pegar um pai hoje, o que ele diz? Pô, o que eu queria mesmo que meu filho pudesse andar melhor, que ele pudesse andar na rua. A gente faz essa ligação com o passado, né? Como era bom antes. Como era legal quando eu ia para a rua brincar. Por que não podemos ter isso? Porque a gente gasta tanto dinheiro hoje em construir muro e não investe esse dinheiro em desenvolver a sociedade para que eu diminua esse recurso. A indústria que mais cresce é da segurança. Por quê? Então por que eu não posso deslocar um pouquinho o movimento para que todo mundo cresça e eu deixe de investir na proteção, né, minha e invista no benefício da comunidade como um todo, que reflete para mim? Respondendo a tua pergunta, nas reuniões que a gente tem feito e quando vai nas comunidades, nas agências, quando vai nas empresas, é discurso comum. As pessoas querem isso. Nós não sabemos, às vezes, é o como. Como fazer isso. Mas nós queremos um mundo melhor, né, e nós queremos fazer isso. Então a consciência está presente. Tá? O que diferencia, eu acho que talvez seja um pouco o grau, né, de conhecimento disso, de como isso opera, e a quebra de como é que eu faço isso sem perder o que eu tenho. Né? Nós queremos alunos aqui dentro, nós queremos sustentar, o governo precisa sustentar, a empresa precisa sustentar e esse ciclo precisa girar. Então eu não vou migrar disso do dia para a noite. Tá? Mas eu acho que faz parte nossa como cidadão, eu digo assim, né, várias histórias tem para isso, né, mas eu digo, a mudança parte do ser humano, né, do individual. Né, não é o outro. Não existe URGS, existem as pessoas que fazem a URGS. Não existe o Banco do Brasil, existem as pessoas que fazem o Banco do Brasil. A entidade em si, ela é composta das pessoas. Então, se eu conseguir um movimento, né, de mudança de postura e atitude, isso é natural. E isso está acontecendo. Isso assim a gente presencia e não tem a ver com o grau de instrução. Pode ir numa comunidade de agricultores lá, com um pequeno grau de instrução, o que eles querem é participar desse mercado de forma justa. Certo? E um mundo melhor para eles também. Ou para nós. Só como exemplo, né? Todos nós queremos. Penso assim, né? Eu tenho já algumas pessoas aqui participando do chat, né? Inclusive a Nara de Taquara, que trabalha no DRS lá, estava dizendo então aqui que trabalha com a cadeia produtiva do leite, né? Sim. Dentro da estratégia DRS, e que ela representa a FACAT, que é a Faculdade de Taquara, né? E estamos atuando junto à Cooperativa de Produtores de Leite e a capacitação gerencial. Então, bem dentro do que você está dizendo aí, né? Grande parceira a FACAT. E tem também uma pergunta aqui do Yuri, que ele fala sobre a pergunta sobre o tripé ambiente, sociedade e economia, né? Como é que isso é contemplado dentro do DRS? Desculpa, como é que é o nome? Yuri. Yuri. Bom, Yuri, obrigado pela participação e pela pergunta. É uma oportunidade para a gente esclarecer realmente isso. Entendemos que dentro das atividades elas têm que realmente contemplar esse tripé, né? Ou seja, nós queremos que algo seja economicamente viável, porque não é filantropia. Né? Filantropia é assistência e alguém desembolsa algo sempre. Né? Ou seja, e a gente cria com a filantropia a longo prazo, não dizendo que ela não tem que ser feita. Nós estamos num país de carência, nós precisamos chegar num nível que as pessoas... Eu tenho que primeiro comer para depois poder discutir, né? Enquanto a fome está batendo, eu não consigo discutir uma ação.
Mas a gente quer avançar um pouquinho. Então, assim, as atividades têm que ser economicamente viáveis e elas são acompanhadas, né, com ações que a transformam em economicamente viável. Ou seja, a primeira que a gente falou antes foi do mercado. Se eu estou melhorando a cadeia produtiva do leite, então eu tenho que ver que realmente há mercado para comprar esse leite. O que adiantaria melhorar a cadeia, capacitar as pessoas, certo? Se não tem mercado comprador. Não era por aí que nós temos que trabalhar. Então, quando eu faço análise de mercado, eu estou trabalhando isso. Quem paga, quem compra, a que preço é e como é que eu coloco isso dentro de uma estratégia. E isso a gente coloca como ação e mensura. Essa melhoria do resultado através da melhoria da receita das pessoas que participam é um exemplo. É claro que no final disso, se existe a melhoria da receita das pessoas, o que acontece com quem ganha mais? Compra mais. Se compra mais, paga mais imposto. Se paga mais imposto, deve haver mais benefício naquela comunidade. Então é um ciclo que gira, em que a gente acompanha. Né? Isso vai para dentro do diagnóstico do plano de negócio para ver qual foi a movimentação financeira e se foi economicamente viável ou não. Ou seja, é só acompanhar a melhoria de vida desses produtores. Né? Um exemplo mais prático. O ambientalmente correto também é acompanhado através de diagnóstico e plano de negócio. Ou seja, este plano ele passa por 3 análises no mínimo. Uma análise interna chamada análise de aderência, nesses 3 aspectos. Se existe um grupo de produtores, ou um grupo relacionado à tarefa, que tem nesse momento um grau de, ou seja, é analfabeto, então nós temos que fazer uma atividade que seja propor a essas pessoas uma oportunidade de alfabetização. E isso vai com uma ação explícita. Quem é o parceiro que proporá para essas pessoas a alfabetização? Então nós vamos lá, colocamos a ação, quem é a pessoa que faz ou a entidade que faz e vamos acompanhar como grupo, né, e devolver se essa ação está acontecendo ou não. Um exemplo assim, né? Que seria, nós estamos aí na ambientalmente correta também, nós temos o seguinte: o que fazemos com os resíduos que estamos dentro da atividade produtiva? Temos que acompanhar. Não adianta melhorar uma atividade, tipo a bovinocultura de corte, e saber que do produto do curtume está indo para o rio, né, e está voltando na água que eu bebo. Ótimo. Qual é a atividade que nós vamos colocar ali dentro? Qual é a ação para propor essa melhoria mesmo? Em conjunto. E isso tem que ir para o diagnóstico. Se isso não acontecer, ele não é aprovado. Ou seja, o plano não sai, o plano não começa a funcionar. E isso tem que ser clarificado desde o início. Eu tenho que ter ações economicamente viáveis e socialmente justas. Ou seja, socialmente justas no sentido da inclusão das pessoas, na melhoria da renda, né, no aproveitamento do todo. E também no aproveitamento correto, como a gente fala, de propor isso efetivamente, como é que a gente pode mensurar essa melhoria no ambiente. Isso a gente faz com ações concretas. Tá? E com a ajuda das pessoas que realmente entendem disso. Né? O banco não é um doutor em ambientalismo, né? E nem também em sociedade. Então, talvez fosse interessante falar um pouco sobre até que ponto a capacitação dos agentes locais nas agências, no banco, estaria promovendo ações preventivas, por exemplo. A gente sabe que, até dentro das linhas de atividade ambiental, existem as atividades que são corretivas de problemas e tem aquelas que são dirigidas exatamente para evitar que o problema aconteça. Na capacitação desses agentes, aí o banco está prevendo a possibilidade de estar passando orientações ou pelo menos algumas indicações de como é que se avalia atividades pelo aspecto da prevenção? Quando a gente demonstra no diagnóstico nossos pontos fracos dentro da cadeia, ao mesmo tempo a gente demonstra a necessidade de ação. Né? O banco como um todo catalisa, né, os esforços, mas ele não tem a prerrogativa de propor qual ação nesse sentido, que não seja da expertise da sua função. Isso fica claro quando nós estamos reunidos, inclusive, com a universidade. Ou seja, então, aqui falta capacitação. Bom, quem é a instituição, a entidade que pode promover essa capacitação? Bom, se ela é no nível acadêmico e preventiva, então vamos falar com a universidade que tenha esse trabalho, essa expertise de fazer, né, esse trabalho de desenvolvimento, né, que seja regional ou rural. Ou se ela é específica de melhoria na qualidade, digamos, do manejo, pode ser dentro, através do Senar. Né? Se ela é na comercialização, né, e que seja preventiva mesmo, de saber assim, eu preciso antes de comercializar, saber como é que eu apresento o meu produto. Né? Se ele tem que ter embalagem, em que feira eu vou colocá-lo, em que estande ele vai estar, em que momento ele vai ser oferecido, essa capacitação pode ser dada, talvez, pelo SEBRAE. Então, assim, é isso que a gente busca saber.
Quem é que tem essa expertise e que coloca isso dentro, sabendo que está, digamos assim, neste momento, contribuindo com uma atividade em que, para muitas entidades, é papel dela em sua estratégia, né, promover esse desenvolvimento, e muitas vezes ela se beneficia com o próprio retorno da melhoria dessa atividade. Né, porque as pessoas vão fazer mais curso, comprar mais, desenvolver, ir mais à escola, nesse sentido, né, a gente pensa. Tá? A ideia é de ser o catalisador e o agente de propulsão, né, de promover o start, mas não de ser assim, de ter para a gente, né, amarrado, que a gente vai ter todas as soluções. Isso seria, diria assim, inviável, quanto não impossível. Eu apenas lembrei desse ponto porque, especificamente na área ambiental, a gente sabe que, já que o banco é um catalisador e apoiador até pelo lado financeiro, é muito interessante que seja o ciclo, pelo lado ambiental, seja visto que atividades corretivas para o meio ambiente, além de consumirem muito recurso, inclusive financeiro, né, elas não trazem nenhum benefício econômico para a atividade, enquanto que atividades que evitam o surgimento de impactos ambientais ou até sociais, além de serem mais baratos de serem financiados, eles trazem um retorno financeiro mais interessante para o projeto como um todo, né? E essa orientação eu imagino que esteja sendo passada também para os agentes locais, né? Com certeza. Nós temos previsto essa disseminação, sensibilização através de educação, ou treinamento, como a gente queira, inclusive para os parceiros. Ela é aberta na discussão, né? Em Minas Gerais, foi feito agora recentemente, nós temos um curso que ele se chama Gestão Estadual do Desenvolvimento Regional Sustentável. E teve presente a pró-reitoria, né, as universidades, as instituições que compõem, né, o Estado, de governo e de prefeitura, estiveram presentes em sala de aula, né, discutindo essa metodologia. Porque até nisso, digamos assim, o banco não construiu essa metodologia ou esse treinamento sozinho. Foi realmente a partir do que o mercado e das instituições, que é a sua expertise, oferece ou tem, né, de bagagem para nos orientar. É isso que a gente sempre faz. Né? O banco sempre se vale, né, desses agentes em parceria para construir esse tipo de parceria. Né? Mas a gente age também, eu diria, né, como vocês, como a URGS, como indutor. Né? A sala de aula é um exemplo claro de como a gente pode induzir um comportamento. Né? Então, como a gente pode, pelo menos, botar em prática a discussão, né, para que as pessoas decidam a partir de parâmetros. E eu acho que como banco, até não acho que tenho convicção, assim, certeza que a gente pode induzir mesmo, né, dizer para as pessoas. E nós temos instrumentos específicos, né, o crédito do banco. O crédito do banco existem dentro das definições e parametrizações orientações específicas quanto ao que se tem de resultado ligado ao ambiente. Né, que impacto ambiental tem, né, essa movimentação. Né. Hoje a gente tem aí no UFC, um braço do Banco Mundial, né, financiamentos acima de 50 milhões de dólares. É importante, é imprescindível, dentro do prospecto apresentado pela empresa, definir quais são as ações do impacto ambiental. Ou seja, se vou construir uma hidrelétrica, o que vai acontecer com aquele ambiente em volta, com o entorno? Né? Se vai represar água ou não, das comunidades que ali vivem, das comunidades não só humanas, mas, né, no sentido amplo, o que vai ser feito com aquilo? E o banco acompanha isso. Né? Isso, voltando dentro daquela ideia, isso é nível mundial, né? Não é nem Brasil. O banco está, digamos assim, aderente a uma política que está no mundo. Qual é a vinculação que tem essa estratégia que está sendo implantada nas agências com as atividades não tenho bem certeza se é Diretoria de Desenvolvimento Sustentável da Fundação do Banco do Brasil? O banco tem uma interação por conta de ser uma fundação originada, né, dentro do Banco do Brasil. Mas é bom deixar bem claro que uma fundação hoje, ela tem um regimento próprio, né? Ela tem toda uma legislação que a acompanha de como ela deve fazer os seus investimentos e como ela deve ser gerida. Né? O banco não tem ingerência sobre a fundação, mas é claro que tem parceria com a fundação. Né? A partir daí nós discutimos estratégias do banco com a fundação de propor, né, algum trabalho conjunto, efetivamente algum trabalho que possa ser, dentro da fundação, aproveitado dentro das comunidades. Um exemplo, assim, né, nós temos um trabalho de educação dentro da fundação, né, que pode ser levado até as comunidades, que é a chamada ABB Comunidade. Ou seja, e assim nós temos outros ligados a emprego e renda e em outros pontos que a fundação trabalha. O que a gente faz é discutir como estratégia onde é que ela pode aportar os seus recursos, né,
tanto físicos ou financeiros, que esteja aderente à estratégia da fundação e que possa beneficiar aquela comunidade. Tá? Mas ela tem, por si só, suas estratégias, a fundação, e tem por si só suas diretrizes de trabalho. Tá? Nós trabalhamos, claro, mas em sintonia porque estamos juntos. Mas não é só a Fundação Banco do Brasil, trabalhamos em sintonia com várias fundações, várias ONGs, né, em nível Brasil. Uhum. Hoje são 45 cidades no Rio Grande do Sul, né? 46 cidades, 48 atividades. 48 atividades. Mas, quer dizer, não são todas as agências ainda que estão integradas nessa estratégia. Não são todas. Como é que está funcionando isso? Os gerentes, as agências, elas são convidadas, são pressionadas? Como é que funciona para aderirem a esse projeto? E o que faz? Tem algum ganho? A agência que participa dessa estratégia, ela tem alguma vantagem? O processo, nós temos que nos adaptar, claro, né? De andar com as nossas pernas, né? Assim, a gente tem que ter uma capacidade de acompanhamento. Então, se nós fôssemos colocar isso no ar, eu te diria assim, como o banco ele tem uma visão financeira, ou seja, a visão que eu digo assim, corrigindo, e é uma gestão financeira, né? É percebido como um potinho de dinheiro. Né? Lá existe dinheiro. Apesar desse dinheiro não ser nosso, né? É do contribuinte, ou seja, alguém deposita e alguém toma um empréstimo. Né? Nós fazemos uma função que está em intermediação financeira. Mas nós temos que respeitar, é claro, a nossa capacidade de fazer isso como estratégia. Como isso não é um projeto, nem um programa, nós não podemos simplesmente startar isso para todo mundo, porque nós não temos essa capacidade, essa autonomia. Certo? O que nós fazemos então? Adequamos a vontade das comunidades, a capacidade gerencial, organizacional daquelas comunidades, com a nossa capacidade de gerenciar isso como estratégia no Estado. É claro que nós vimos isso de forma estratégica também. O que resultou, neste momento, em termos assim, várias atividades, ou várias comunidades, várias, digamos assim, cidades ou municípios trabalhando com a pecuária leiteira. É uma vocação, né, do Estado, trabalhar com a pecuária leiteira. Não necessariamente tem que ser com a pecuária leiteira. Mas nós projetamos agora, para dar um exemplo, uma estratégia de vinculação dessas atividades. Nós vamos usar o município de Palmeiras das Missões, inclusive, fazer o que chamamos de metodologia do DRS integrado. Estamos no nível de, se fizemos atividades em vários locais, por que não integrar as atividades e propor um ganho de escala? Por que não propor um avanço sobre isso? É isso que nós faremos a partir dessa data. A partir do final desse mês, seria um avanço na metodologia. E não entramos em todos os lugares, porque não há também, às vezes, numa comunidade, o desenvolvimento necessário que a gente precisa para que ela se desenvolva no ritmo que nós precisamos de resposta. Às vezes nós precisamos criar um movimento, começar a conversar com as pessoas, para depois efetivamente colocar uma metodologia. Nós temos que ver também o mercado, como ele está reagindo. A partir dessas análises é que nós decidimos. Num primeiro momento, em 2005, nós decidimos como estratégia fazer esse desenvolvimento de forma territorial. Ou seja, vamos capacitar as pessoas e conversar a respeito disso. Por isso, nossa divisão hoje no Estado chamamos de 8 regionais. Nós temos, assim, por regional, um executivo que representa várias agências e orienta várias agências, né? E foi identificar quais eram as agências que poderiam trabalhar, estavam mais próximas, mais aptas a trabalhar com essa atividade. E a partir daí nós desenvolvemos 5 ou 6 agências, até para aprendizado nosso da metodologia, sinceramente falando, nós temos que ter um aprendizado sobre isso, não somos o dono da verdade, então nós estamos todo momento aprendendo, e isso é importante dizer, ou seja, essa estratégia é flexível e ela tem que ser adaptável a cada realidade, porque os ambientes são diferentes, ou seja, a estratégia de Taquara, no Rio Grande do Sul, não deve servir para o Oiapoque, ou não deve servir para Santana do Ipanema, no interior da Alagoas, ela serve como um todo, mas eu tenho que respeitar qual é a diversidade cultural de lá. Desse aspecto que a gente leva em conta, e nesse ano de 2006, 2007, nós pensamos de uma forma mais estratégica de aproximar algumas atividades que já estão sendo feitas e catalisar esse esforço dessa maneira. E identificar alguns municípios e agências que queiram aderir a essa estratégia nesse momento. Levando em conta aquilo que a gente falou, o IDH também, que é um ponto para nós hoje, apesar de não ser o melhor índice de mensuração, é um índice reconhecido. E alguns índices que a gente tem. O que a agência ganha com isso? Ganha o que a gente chama de, ao longo prazo, ser um agente mesmo
catalisador da comunidade ou ser reconhecido como um ente que seja necessário ao desenvolvimento e àquelas pessoas. Eu acho que as empresas hoje têm que buscar, né, esse grau de ser necessário. Nós temos que fazer algo diferente, né, e o que nos garante que talvez no futuro uma vantagem competitiva, né, em relação ao mercado. Né. Nós não estamos dizendo que nós estamos fazendo filantropia ou só sendo bonzinho. Não. A visão de todos os parceiros deve ser, nós vamos ganhar com isso. Ganhar no bom sentido. Né? Não ganhar para alguém perder, mas ganhar com o desenvolvimento que haja na atividade. Nós temos também visto vários bancos desenvolvendo algumas atividades, projetos nessa área socioambiental, né? Desde cartões de crédito que têm alguma vinculação com uma ONG ambientalista, ou projetos às vezes o próprio material do banco também, ser impresso em material reciclável. Tem uma série de atividades que estão sendo desenvolvidas aí, né? Bancos tentando associar a sua marca, né, como proteção ambiental, assim. Eu perguntaria, você acha que isso é uma tendência no setor financeiro também, de que os bancos vão se preocupar, vão investir mais, desenvolver atividades nessa área? Sim, eu diria mais do que uma tendência, já é uma realidade. Os exemplos que tu disseste aí pode ser confirmados, né? Ou seja, nós temos quase todas as instituições, acho, bancárias, pelo menos de grande porte, com ações, né, direcionadas seja ao terceiro setor, ao desenvolvimento sustentável, ao desenvolvimento que seja, ou à sustentabilidade. Mesmo que pequenas algumas, né, seja de apoio, eu acho que o que nós temos visto é que o mercado, as pessoas reconhecem que as empresas têm que devolver algo a mais para o mercado, né, ou para as pessoas, ou para a comunidade. Essa é a grande verdade. E como qualquer um, nós temos que dizer por que é que somos importantes. Né? Isso não é só para uma instituição financeira. Afinal, a URGS forma pessoas com qual diferencial? Né? Por que nós somos diferentes? E aí nós temos, assim, o reconhecimento da comunidade de saber que nós temos que promover algo que seja sustentável. Então eu vejo, assim, uma diferença só. Né? Gostaria de só fazer uma classificação. Nós temos atividades que são filantrópicas mesmo, e os funcionários do Banco do Brasil fazem isso, e sempre tiveram essa vinculação. São pessoas que se engajam desde o programa, né, quando o Betinho lançou. Nós temos nosso Comitê de Cidadania. Se você for a uma comunidade, isso está no cerne do funcionário do banco, no sangue, ele vai lá e se engaja mesmo, né, do que está acontecendo na comunidade. Se tiver que doar, doa. Se tiver que participar da creche, participa. Se tiver que participar do clube, ele vai. Isso faz parte da nossa cultura, né, ambiente, do Banco do Brasil. Um passo a mais é quando a gente, como empresa, investe, né, privadamente, ou seja, eu pego um recurso, aporto do meu lucro lá e digo, vou colocar numa fundação, e muitas fizeram, pode ver que quase todas as instituições financeiras têm, e coloco um recurso lá e a fundação decide a quem vai apoiar e qual tipo de projeto, que pode ser uma doação, que pode ser uma tecnologia social, isso acontece. A diferença está para nós, como Banco do Brasil, que também tem, junto às outras instituições, né, atividade nesse sentido, é ter proposto uma estratégia. Ou seja, o desenvolvimento sustentável faz parte hoje do negócio do banco. Certo? Isso está decidido dentro do Conselho Diretor do Banco do Brasil. Isso é uma estratégia que permeia a empresa. E não algo que alguém faz em relação ao outro alguém. Mas é o todo dos funcionários. Para dar um exemplo da sensibilização, todos os funcionários do Banco do Brasil receberam uma cartilha específica, são todos, né, tratando do tema. Ou seja, específico. Uma cartilha que chega em casa. Nós temos na rede aberta, que a gente chama, né, a possibilidade de todos os funcionários do banco fazerem um curso autoinstrucional sobre o assunto. Nós recebemos mensagens da diretoria quase semanalmente dizendo de como isso é importante dessa estratégia. Então isso não é apenas mais uma ação, mas sim passa a ser um modo de operar, um modo de ser, né, dentro do Banco do Brasil, que eu acho que isso diferencia um pouco, né, em relação a filantropia, ou investimento social, ou simples uso do cartão, ou colocar uma parte de um fundo, de uma aplicação ou de um cartão de crédito, né, como retorno à sociedade, que nós também temos, né, algumas atividades, iniciativas nessa área. É perceber que o banco não começou em 2005, começou antes disso, com uma série de ações relacionadas a outras frentes, como filantropia ou ajuda social, como você estava descrevendo bem,
e, queiramos ou não, elas são contribuições efetivas para o desenvolvimento sustentável. São anteriores, são precursoras a essa estratégia que se iniciou em 2005. Como é que, no seu papel aí como representante regional dessa nova estratégia, você consegue perceber a dificuldade ou a facilidade que o banco está conseguindo encontrar de coordenar todas essas ações anteriores e talvez utilizá-las não só como apoio, mas muitas vezes até como ponto de partida para subsidiar ações dentro da estratégia. Isso aí está acontecendo? Como é que você poderia descrever isso para nós? A partir desse momento que nós começamos a desenvolver essa estratégia, sentiu-se necessidade, e eu participei até de uma entrevista há pouco, assisti uma entrevista sobre isso, sobre a necessidade do banco de catalogar, afinal, onde é que estamos atuando. Uma vez definidos os conceitos, o que é responsabilidade socioempresarial ou socioambiental. E nós temos uma vice-presidência que cuida disso. Sérgio Ried, que é um gerente executivo que cuida disso em Brasília, com qual eu conversei há um tempo atrás, recebeu uma encomenda de fazer um placar, que foi para mim um grande achado do banco, usando os conceitos de Balance Scorecard, usando os conceitos de sustentabilidade aí de Ignatius Sachs, que nós temos, ou Fritz J. Capra, ou seja, dentro desses conceitos, onde o banco atua. E fizemos mesmo, fizemos, digo eu me inserindo no trabalho que foi feito, mas foi feito o trabalho pelo banco, de um placar que está sendo apresentado à sociedade, realmente dizendo quais atividades se enquadram e cada diretoria ou vice-presidência, que atividades faz, que relação tem com esse placar de responsabilidade socioambiental. E eu diria que foi um trabalho inovador, que eu talvez desconheça por pesquisa em outras instituições, e até estamos usando, com a liberdade que foi dada pela diretoria da empresa, para divulgar. Ficou bem claro isso, ou seja, estamos catalogando, e isso nos serve para mapear exatamente isso, onde temos facilitadores e dificultadores. E uma coisa é certa, onde a gente chega numa agência, num local, onde as pessoas estão envolvidas com a comunidade, ou isso faz parte do seu dia a dia, ele é claro que é um facilitador. Não tem dúvida, as pessoas têm isso como atividade, como atitude. De outra forma, como é a estratégia do banco, basta nós sermos capazes de convencer internamente as pessoas de qual é a importância disso como estratégia. E isso no banco eu acho que é uma coisa assim, digamos, para nós corriqueira. Nós somos alinhados estrategicamente, nós temos assim, digamos, educação interna para esse fator que seria o chamado alimento estratégico, uma instituição que é muito grande. Então é preciso que isso esteja definido realmente. Isso eu acho que o banco faz bem. Nós temos visto aí, somente países como os Estados Unidos e alguns países europeus, o surgimento dos fundos sociais, fundos de responsabilidade social, onde as pessoas colocam suas poupanças, seu investimento ali, pensando o seguinte: eu quero que o meu dinheiro seja usado para o bem, ou seja usado com uma finalidade de promover atividades sociais, que, claro, quem investe nesses fundos também espera um retorno, Mas algumas pesquisas já mostram que esses fundos estão dando um retorno maior do que outros fundos, E aí cada fundo tem a sua metodologia, alguns desde não investir em empresas de jogos, cigarro, armamento, algumas coisas assim, Sim. Outros só empresas que têm determinados certificados, coisa mais. Também no Brasil aí tem já algumas experiências, tem um índice, um indicador de sustentabilidade na Bovespa, Quer dizer, isso aí dá para a gente dizer, está virando um bom negócio ser responsável ambientalmente. Eu diria que nós podemos avaliar, exatamente como tu disseste, pelo retorno que essas ações têm. Nós não temos ainda a cultura de fundo social, de as pessoas realmente fazerem um fundo com aplicação efetiva. O que nós temos hoje, e é novidade, recém estamos entrando nesse tema, que é um índice na Bolsa onde a gente tem uma composição de empresas, com a qual o Banco do Brasil faz parte, onde se consegue identificar ações de retorno ambiental, ou sustentabilidade, ou de preocupação com o meio ambiente. E o que tu disseste é uma grande verdade. O acompanhamento do resultado dessas ações indica que elas têm dado uma melhor resposta que as outras empresas, ou empresas que não compõem esse índice. Isso já é notório nos Estados Unidos, no Dow Jones Sustainability, a gente pode ver, e foi maior mesmo, acompanhando
né, o retrospecto final, ele tem 2 ou 3 pontos percentuais de diferença, e isso é o quê? Um sinalizador para mim, para o mercado de mudança de atitude. Eu acho que ele funciona assim, ou seja, ele é um indutor de comportamento. Se eu posso ganhar dinheiro e ao mesmo tempo ter um compromisso social e ajudar, por que então, né, vou decidir e não ajudar? Então eu passo para a atitude, porque a decisão de quem investe é quem detém o capital. Certo? O que nós podemos fazer é conscientizar. Né? E isso tem que estar presente em todos os lugares. Não só na instituição financeira, que faz o quê? A instituição financeira, ela age propondo o quê? Uma ação, propondo o método, né? Propondo a forma que se pode fazer, que é o índice. Mais do que isso, ela não pode induzir as pessoas, né? Mas sim deixar claro, como é normal, as ações, as possibilidades que ela tem de investimento. Então, eu acho que o conjunto da sociedade é que pode dizer qual seria, né, a melhor, digamos, aplicação ou a melhor escolha do seu portfólio. Tá? Mas eu acho que isso ainda é novo. Né? Essa percepção tem que caminhar ainda. Tá? Nossa, assim, né? Por várias outras razões, acho que isso é uma caminhada mesmo, mas acho que é profícua. Acho que nós estamos indo para lá. Eu queria mais uma vez agradecer então a presença aqui do coordenador da Estratégia de Desenvolvimento Regional Sustentável no Rio Grande do Sul, né, do Banco do Brasil. Eu só queria realmente novamente agradecer a oportunidade e me sinto muito feliz em saber que essas iniciativas existem dentro do corpo acadêmico. Ou seja, isso está dentro da academia, essa discussão. Porque, como eu disse, a importância hoje da universidade, né, em induzir o comportamento, ou mudar comportamentos, ou discutir esses assuntos, para mim é fundamental. Por mais que se discuta isso dentro de uma empresa, né, essas pessoas que vão para dentro das empresas, que são essas que estão aqui ao lado sentadas, né, vão lá decidir as estratégias, não tem isso discutido previamente, elas dificilmente mudarão o seu comportamento no futuro. Mas se a gente cresce como atitude, né, dentro da escola, dentro da universidade, tendo isso como fazendo parte da minha educação, eu acho que o trabalho, metade do trabalho foi feito. Então eu fico muito feliz que existam essas oportunidades e agradecer mais uma vez. Eu gostaria que a gente pudesse divulgar isso, né, porque essas ações conjuntas é que fazem a mudança. Né, e eu vejo que nós temos muito disso sendo feito e desconhecemos. Muito obrigado então aos nossos debatedores, aos internautas que participaram do programa e convidamos então a todos para assistir o programa Desenvolvimento Sustentável na próxima sexta-feira e desejamos um bom final de semana a todos.